com muita alegria, nesse mover do Espírito, nesse momento tão importante de unidade, eu gostaria de chamar o nosso querido pastor Edson Rebustini, que vai trazer a palavra nessa manhã, com muita alegria, em nome de Jesus. Edson, a casa é sua. Amém, querido, obrigado. Eu tentei escapar aqui de falar, de pregar a palavra de Deus para vocês, porque tem tanta gente aqui, o apóstolo Estevão também, a bispa Sônia, que como eles falaram, eles são assim muito queridos, não só por mim, mas pela minha família, minha esposa, os meus filhos amam a família de vocês, Fernanda, enfim, né, o Tide querido, e os netos, né, que estava falando com a bispa Sônia, que hoje o netinho deles carrega os dois no colo, né? Porque está muito grande. Mas eu gostaria de ler dois versículos da Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 6. E geralmente aqui na igreja, para quem não me conhece, eu sou pastor desta igreja. Geralmente aqui eu prego umas 3 horas, geralmente, né? Mas hoje eu vou falar só umas 2h30, tá bom, queridos? Vai ser à noite nós terminamos. 1 Timóteo capítulo 6. Na verdade, esta é uma palavra para pastores, né? Uma palavra para nós, pastores. Toda a palavra de Deus serve para todos nós, né? Mas Paulo estava falando especificamente para Timóteo, uma carta pastoral. E são alguns conselhos para Timóteo que eu vejo que servem para mim e para você que somos pastores também. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 11 e 12, diz assim: mas você, ou tu porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém. Pai querido, fala conosco através da Tua palavra nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, meus amados. Eu gosto muito de biografia. Em 1945, havia nos Estados Unidos 3 grandes pregadores conhecidos que viajavam pelo país. Um deles era Billy Graham, estava fazendo uma cruzada em Los Angeles, que fez com que o seu nome ficasse conhecido em todo o país naquela época. O segundo homem, chamado Chuck Templeton, que foi considerado o pregador mais poderoso na América. E o terceiro, Brown Clifford, que era pastor e pregava numa tenda abarrotada de pessoas, com milhares de pessoas na cidade de Miami. 3 homens de Deus que sacudiam a América no ano de 1945. 10 anos depois, só havia Billy Graham. Chuck Templeton se tornou um ateu, um agnóstico, deixou de crer na Bíblia, se tornou um radialista, um jornalista e abandonou a fé. Brown Clifford abandonou a sua esposa e seus 2 filhos com síndrome de Down, se tornou um alcoólatra. 9 anos depois, de 1945, quando ele enchia as tendas na cidade de Miami, ele morreu de cirrose hepática, e os irmãos que o conheceram foram abençoados pelo seu ministério, fizeram uma vaquinha para poder comprar um caixão e enterrá-lo na cidade de Amarillo, no Texas. 10 anos depois desses 3 grandes pregadores, somente havia um, Billy Graham, e nós conhecemos a história daquele homem. Paulo, ele dá alguns conselhos aqui para Timóteo. Ele fala 4 palavras que eu quero falar brevemente com vocês. Ele chama Timóteo de homem de Deus. Ele começa dizendo tu porém, o sudê no grego, tu porém, ou mas você, que é um contraste daquilo que ele estava falando de falsos líderes. Ele estava falando para Timóteo, você, Timóteo, é diferente dos outros. A sua maneira de agir, de ser, é diferente das outras pessoas, porque você é homem de Deus. Eu acredito que não há uma palavra melhor para que alguém pudesse ser chamado de homem de Deus.
Talvez você nunca percebeu, mas esta palavra aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento, e as 2 vezes Paulo fala com relação a Timóteo. Ele fala em 2 Timóteo, ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente capacitado. São as únicas 2 vezes que fala homem de Deus no Novo Testamento. No Velho Testamento há mais de 70 referências ao homem de Deus. A Bíblia fala que Moisés, homem de Deus; Elias, homem de Deus; Eliseu, homem de Deus; Davi, homem de Deus. Mas no Novo Testamento só fala nessas 2 vezes. Homem de Deus. Um pastor é um homem de Deus. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas ele está falando aqui de uma pessoa que foi chamada e é homem de Deus, é representante de Deus nesta terra. Não é um homem da igreja, ou da denominação, ou da sociedade. Não é um homem de negócios, embora nós possamos fazer essas coisas, mas acima de todas as coisas, Deus nos chama de homem de Deus, que representa a Deus. E Paulo dá 4 conselhos aqui que você pode riscar aí na tua Bíblia. Foge, siga, combata e tome posse. 4 palavras. Paulo diz: foge de tudo isto. O que é que Paulo estava dizendo? O contexto todo. Estava falando de falsos líderes, mas ele diz: olha, foge. Tem coisas que você na sua vida, se você quiser continuar sendo um homem de Deus, você precisa fugir. Paulo ele fala, por exemplo, em Coríntios: fuja da idolatria, fuja das paixões carnais, da imoralidade. Paulo fala para Timóteo: fuja das paixões da mocidade. E agora ele está falando aqui: fuja de tudo aquilo que faz com que você deixe de ser um homem de Deus. Ele está falando sobre financeiramente, ele está falando sobre descontentamento financeiro, porque eu prego muito para pastores, eu prego muito para pastores de igrejas pequenas, e que muitas vezes passam por dificuldades financeiras. O ministério é pequeno, tem 50 pessoas. Quantas igrejas se fecharam durante a pandemia? E muitas vezes as pessoas, elas têm ambições que às vezes elas acham que elas são insatisfeitas com aquilo que Deus deu para elas naquele momento. Todos nós passamos por dificuldades em nossa vida. Um pastor de uma igreja grande, evidentemente ele acaba tendo uma vida melhor, mas ele já passou por momentos difíceis, e acho que todos que estão aqui, que começaram ali, as pessoas às vezes veem a glória, mas elas não veem as pedras que foram quebradas ao longo do caminho, e tudo aquilo que o pastor passou na sua vida, as necessidades e as lutas, às vezes quando os seus filhos eram pequenos. Todos nós passamos por coisas assim no nosso ministério. Quando nós um dia resolvemos deixar as coisas, quando deixamos a empresa, deixou aquele emprego que ganhava bem para se dedicar à obra de Deus e pregar o evangelho e começar uma igreja, às vezes num lugar pequenininho, numa casa, sem salário, e as pessoas não veem estas coisas. Por isso que Paulo fala que se a gente tiver o que comer e o que vestir, nós devemos estar contentes, e um pastor tem que estar contente independente da situação que ele vive, porque nem sempre no ministério é ter, não é verdade? Eu preguei aqui sobre os 4 evangelistas, não só sobre os 4 evangelhos. Eu preguei 65 domingos aqui sobre o evangelho de Marcos, mas eu preguei sobre a vida de Marcos e a vida de Mateus, a vida de João, que não é tantas coisas que falam assim. Lucas só mencionado 3 vezes o seu nome no Novo Testamento. Mas quando eu preguei sobre Mateus, e Mateus não conta desta maneira a história, mas quando você lê a conversão de Mateus, que é Levi no evangelho de Lucas, você lê apenas 2 frases assim: Jesus passando pela coletoria, viu um homem ali chamado Levi e disse: segue-me, e ele deixando tudo o seguiu. Mateus teve que deixar tudo para trás. Levi deixou tudo para trás. Deixou os lucros da coletoria, deixou aquilo que ele havia investido financeiramente ali, ele fechou as portas, e Roma não iria dar a ele uma nova oportunidade de cobrar impostos. Ele era cobrador de impostos. Deixar tudo.
Às vezes no ministério nós deixamos tudo, Deus nos abençoa, claro, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, siga, foge das coisas que vão fazer com que você perca a bênção de ser um homem de Deus, porque não há algo melhor e maior para a minha vida, para a tua vida, do que aos olhos de Deus sermos homens de Deus. Amém, meu amado? Essa é a melhor coisa que existe. Segunda palavra que está escrita aqui, siga algumas coisas. Aqui fala várias coisas para nós seguirmos. Siga a justiça, siga a piedade, siga a fé, siga o amor, siga a constância ou perseverança, siga a mansidão. Corre atrás, a palavra é: persegue estas coisas, procure estas coisas, busque estas coisas, siga estas coisas. Um pastor precisa seguir estas coisas na sua vida. A primeira delas é a justiça. Siga a justiça. O que é isto? Faça o que é certo, faça o que é correto, faça o que é reto. Um pastor tem que ser um homem, uma mulher íntegros diante de Deus e diante da sociedade, meus amados. É o que Paulo fala: persiga essas coisas, seja reto no seu proceder, seja correto na sua vida, haja de maneira correta. Siga a piedade. O que é a piedade? A piedade é a justiça interior, é aquilo que eu faço na justiça exterior. A piedade são as minhas motivações, aquilo que está no meu coração, o porquê que eu faço daquela maneira, o porquê que eu faço aquela coisa, o porquê eu ajo daquela maneira. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vê acima do que o homem vê. Você vê a nossa aparência, Deus vê o nosso coração. O Tom cantou um cântico aqui, emocionante, a história de Davi. Eu fico pensando, a Bíblia diz lá em Atos, Deus fala assim: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Você não precisa achar a Deus, Deus vai achar você. Você tiver um coração diante de Deus, Deus vai achar você em qualquer lugar, no fim do mundo, meu amado. Davi era um pastor de ovelhas, estava lá sozinho. Você sabe que a função de pastor de ovelhas era a função mais baixa na sociedade? Davi, ele era desprezado pelos seus irmãos. O seu pai não quis nem chamá-lo quando chegou o profeta. Ele estava lá cuidando das ovelhas, lá e cantando o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. E Deus o achou ali naquele lugar. As motivações são importantes para Deus. Por que eu sou pastor? Qual é a minha motivação? Eu sou pastor desta igreja. Aqui irmãos são pastores de igrejas, eu conheço vários deles, são pastores de milhares de pessoas. Mas qual é a nossa motivação? É só ser pastor de uma igreja grande, é ser conhecido, é ser isto ou aquilo? Não, meu amado. A motivação aos olhos de Deus é muito importante para nós e para Ele. Terceira coisa que diz aqui: segue a fé, ou a palavra fidelidade. Seja uma pessoa fiel, meu amado. Certa vez, há uns 30 anos atrás, eu e minha esposa, nós estávamos em Dallas. Eu ia para uma reunião lá nos Estados Unidos. Minha esposa estava tomando banho, eu sentei ali na cama, liguei a televisão, bem cedinho, eu estava passando o jornal da ABC, e eu peguei o final. A jornalista estava assim, eles estavam num jardim, 2 cadeiras, a mulher sentada e o Billy Graham sentado na frente dela. Eu peguei só o final. E a jornalista perguntou para ele: Dr. Billy Graham, quando o senhor morrer, e ele ainda era 30 anos atrás, pelo que o senhor quer ser lembrado? E o Billy Graham pensou um pouquinho, ele falou assim: que eu fui fiel a Deus, que eu fui fiel ao meu chamado, que eu fui fiel à minha família. Isto para mim é o mais importante. Fidelidade. Pastor tem que ser fiel. Fiel ao chamado. Eu falei domingo na igreja, estou terminando de pregar na carta de Romanos, 37, 38 domingos nos 2 cultos. Eu prego o mesmo sermão nos 2 cultos. Há praticamente 8 meses e meio estou pregando só em Romanos. Estou terminando, capítulo 15.
Eu estava falando sobre o propósito de Paulo, que era chegar em lugares em que o evangelho não tinha sido pregado. Eu contei para eles, eu fui pregar num conselho de pastores, eu acho que foi até em Taboão da Serra, em Taboão da Serra. Eu estava pregando lá, e um pastor, depois do culto, veio falar comigo ali, e ele falou assim para mim: pastor, olha, eu sou pastor na periferia da cidade. Eu vim para a reunião pensando em fechar a minha igreja. Minha igreja é um salãozinho, cabia um carro lá, pastor. E vai lá só criança. Vai lá umas 10 crianças. Eu só prego para criança. Não consigo nem manter as coisas. Mas hoje eu estava ouvindo aqui e eu entendi o seguinte, que você falou. Quem sabe uma dessas crianças vai ser o maior avivalista que o Brasil já conheceu. Então, se Deus me chamou para ser fiel aqui nesse lugar, no fim do mundo, o que eu quero é ser fiel ali. Sabe por quê? Porque Deus não vai julgar a mim e a você pela grandeza do nosso prédio, ou pela grandeza das milhares de pessoas que vêm, por exemplo, aqui nessa igreja aos domingos, para ouvir a pregação, adorar a Deus. Deus não vai nos julgar por isso, mas Deus vai nos julgar pela fidelidade que nós tivemos a Ele, para fazer o que Ele nos mandou fazer, no lugar que Ele nos mandou fazer. Então, aos olhos de Deus, um pastor de uma igreja de 10 mil, 15 mil, 30 mil pessoas, não é maior do que um pastor de 20 pessoas que está no lugar que Deus o colocou, lá no final do mundo, ou um missionário que está lá na selva amazônica, nos ribeirinhos, levando o evangelho, mas ele é fiel ao Senhor. Então, o que Deus quer da minha parte e da tua parte é que nós possamos ser homens de Deus fiéis. Siga a fidelidade. Quarta coisa, segue o amor. É para isso que nós estamos no ministério. O que Jesus perguntou para Pedro? Pedro, você me ama? Qual é a razão para nós? Nós estamos no ministério porque primeiro nós amamos a Deus, e Deus um dia nos chamou em algum lugar, né? No quarto da nossa casa, quando ninguém nos via, e nós estávamos lá como Davi no campo. E nós entramos no ministério porque nós amamos a Deus, e de repente um fogo queimava o nosso coração, de nós queremos arrancar pessoas do inferno e levar essas pessoas para o reino de Deus. Um pastor está no ministério por amor, meu amado. Porque às vezes o pastor, você está no ministério, se receber salário, glória a Deus por isso. Mas se você não receber salário, você vai servir do mesmo jeito. Às vezes eu falo, apóstolo, e você com certeza tem essas experiências, vocês têm, o Valtinho, o Walter. Às vezes chega um jovem que quer ir para tal cidade, para nós mandarmos, e ele fala: olha pastor, eu preciso de tanto de salário, eu preciso de um carro assim, eu preciso isso e aquilo. E eu falei: poxa vida, antigamente a gente tinha um chamado e falava: pastor, eis-me aqui. Ele mandava você, e às vezes você nem sabia se ia ter salário ou não, mas você ia do mesmo jeito. Porque a gente vai por amor, meu amado. Deus vai suprir, Ele é o nosso chefe, Ele vai nos dar muito mais do que nós precisamos. Muito mais do que nós precisamos. Então, segue o amor, segue a constância, a perseverança. Porque ministério muitas vezes são lágrimas, são lutas. A gente está de pé no topo da montanha. A gente está de pé quando às vezes estamos sendo lançados lá no poço. A gente está de pé quando a gente chora por perdas que nós temos. Nós estamos lá firmes, quando nós estamos lá no alto, quando nós estamos caminhando por momentos extremamente difíceis, quando nós somos atacados, apedrejados, desprezados. Nós estamos no ministério porque Deus nos chamou e nós somos homens de Deus, e perseveramos e seguimos em perseverança. E a última coisa que ele fala aqui é a mansidão ou domínio próprio. Segue essas coisas, segue a mansidão. Pastor, tenha controle das coisas que você fala, das coisas que você faz na vida. Terceira palavra para eu correr aqui: o homem de Deus, ele combate o bom combate da fé. Sabe por quê? Porque você sempre é chamado para fazer algo que você não consegue fazer se não houver um milagre de Deus. Eu me lembro quando começou a marcha.
E eu sei, no começo os meninos iam fazer lá o corre na Bíblica, num outro prédio nosso, parava lá a van lá, Duda Baguera, os outros meninos, Flávio, parava o carro lá e faziam entrevista e falavam da marcha, primeira marcha, segunda marcha. As pessoas vêm, milhares de pessoas, mas não sabem das lágrimas derramadas, as lutas que tiveram, as lutas para cobrir os gastos de tudo que aconteceu. Por isso que Paulo ele fala, o homem de Deus combate o combate da fé, porque é muitas vezes uma guerra, uma luta. Eu contei esses dias no meu Instagram, uns 15 dias atrás, há uns 32, 33 anos, eu estava nos Estados Unidos. Foi na Universidade Oral Roberts, que é uma das maiores universidades, a maior universidade pentecostal do mundo. Eu sentei ali no chão, na rua ali, e eu era pastor no começo do meu ministério da Bíblica da Paz, e eu ouvi aquelas milhares de alunos chegando, e aqueles prédios imensos, que quando o Paul Yong-cho esteve lá, eu estava lá, ele pregou lá, ele falou, a primeira coisa quando ele saiu dali foi ligar para a esposa dele, e falou, você não acredita no tamanho disso daqui? Tudo o que é isso daqui? Tinha um prédio lá de 50 e tantos andares, feito um hospital. Depois de, sei lá, alguns anos atrás, eu tenho participado de uma reunião com uns 10 pastores americanos, lá com o presidente da universidade, tipo um board, e nós oramos por 3 dias lá na sala do presidente, na sala do Oral Roberts, e lá tem uma placa lá que ele colocou lá há muitos anos, que está lá, que diz assim, neste lugar não se faz planos pequenos. Por quê? Porque Deus é um Deus grande. Quando você achar que é impossível, talvez aquilo seja o que Deus quer que você faça. Porque você vai precisar de um milagre de Deus para que a glória seja dele. Se eu pudesse fazer, não precisava que Deus fizesse. Eu posso fazer por mim mesmo. Mas não, meu amado. Deus desafia o pastor a fazer algo além do que ele consegue fazer com os recursos que ele tem. E se você entrar na escola de Deus e falar, não, eu quero realmente ser um homem de Deus, Deus vai desafiar você a dar passos maiores do que a sua perna consegue dar, para que ele supra. Em último lugar, tome posse da vida eterna. Um homem de Deus, ele foca na eternidade. Foca na eternidade. Sabe por quê? Porque esta breve vida, esta vida que nós temos aqui, a Bíblia usa mais de 18 metáforas para falar da brevidade da vida. É como uma flor que nasce, cresce, murcha. É como um vento, é uma neblina que passa rapidamente. De repente a gente entra no ministério lá com 20 anos de idade. Eu fui consagrado ao ministério com 20 anos. Eu sou pastor de tempo integral há 43 anos que eu estou no ministério pregando a palavra de Deus. Já pregava antes, mas foi consagrado há 43 anos, e a vida passa como uma fumaça. De repente a gente já está com mais de 70, e eu estou animado, querendo fazer a obra de Deus, tanto quanto ou mais do que quando eu tinha 20 anos, mas o nosso foco, meu amado, é na eternidade. Por isso que Paulo fala, vocês nasceram sem nada e vão morrer sem nada. Você vai morrer, não vai levar ouro, nada disso no teu caixão, minha amada. A vida aqui é passageira. É um pingo, uma gota no oceano diante da eternidade. Onde está o foco da nossa vida? De repente a nossa vida vai acabar. De repente, hoje eu soube pela manhã, a doutora Neuza Tioca, faleceu. De repente a nossa vida vai acabar. O cemitério é um lugar que está cheio de sonhos não realizados. Mas o que nós queremos fazer da nossa vida? Eu falei no domingo aqui na igreja que não é o que Deus está, onde Deus se encaixa na minha vida. Mas a pergunta é, onde a minha pequena vida se encaixa no grande plano da história de Deus? Onde eu estou encaixado lá? Deus chamou a cada um de nós com um propósito, meu amado. Nós estamos aqui nesta terra, mas nós não vamos ficar aqui para sempre.
Deus me chamou para ser pastor, Deus chamou você para ser pastor em outro lugar, Deus chamou você para exercer tal ministério. Nós devemos ser fiéis a Deus, mas o foco nosso está na eternidade. Só quero terminar uma história que eu li há muitos anos e ficou gravada na minha memória. Quando o presidente Roosevelt foi fazer uma caçada na África, ele é presidente americano, foi fazer uma caçada na África, e ele ficou alguns meses. Quando ele voltou, o navio chegou em Nova York e havia lá milhares de pessoas esperando o presidente, a banda tocando e tudo isso. E lá havia também um casal de missionários que haviam ido para a África e gastado toda a vida deles lá na África. E eles chegaram no porto de Nova York e não havia ninguém para recebê-los. Eles moravam no interior dos Estados Unidos, eles dormiram, procurou lá um quarto de hotel bem simples, dormiram lá e depois no dia seguinte iam pegar o trem para a sua cidade. É uma história verídica isso daí. E lá no quarto o missionário olhou, ele falou: Senhor, às vezes a gente fica meio triste porque eu vim nesse navio e o presidente veio nele, e quando o presidente chegou, o porto estava lotado de gente, banda tocando e tudo aquilo. E nós descemos por aquela portinha lateral e não tinha ninguém para nos abraçar e falar: bem-vindo de volta a casa. E ele falou, e Deus falou comigo: e quem disse que você chegou já na casa? Porque a festa vai ser quando nós chegarmos na nossa casa, meu amado. Nós trabalhamos para Deus. Nós trabalhamos para Deus e servimos ao Senhor com todo o nosso coração. E Paulo falou lá no final da segunda carta: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E é isso que nós queremos em nossa vida. Nós estamos numa guerra espiritual, nós estamos num combate, mas nós queremos terminar bem a nossa carreira. Há mais de 1000 líderes na Bíblia, mais de 1000 líderes na Bíblia, mais de 1000 nomes de liderança na Bíblia. A maioria deles terminaram mal, começaram bem, terminaram mal. Pastor querido, lute, faça tudo para você terminar bem, melhor do que quando você começou. Amém? Pai querido, nós ouvimos, Senhor, a Tua voz e a Tua palavra, e nós a recebemos em nosso coração. Tua palavra transforma a nossa vida, muda a nossa história, Senhor. Mudou a minha história e a história de todos esses irmãos que estão aqui nesta manhã. E nós somos gratos ao Senhor por isto, porque o Senhor coloca sonhos em nosso coração que nós nunca tínhamos imaginado poder ter. O Senhor desperta as nossas vidas e o Senhor nos chamou de uma maneira maravilhosa para nós fazermos a Tua obra, Pai. E que nós todos estamos aqui queremos ser fiéis ao Senhor, dependermos de Ti e honrarmos ao Senhor em tudo que fizermos em nossa vida, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Deus abençoe, apóstolo querido.